Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os pais melancólicos e filhos melancólicos. Só mais um instante, já iniciamos. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos, já iniciamos. Hoje vamos falar dos pais melancólicos e filhos melancólicos, tá? Então, hoje a pegada vai ser essa. Dos melancólicos está faltando somente o pai fleumático, né? Dos filhos melancólicos está faltando só a relação com o pai fleumático. Aí é amanhã, tá? Amanhã não, né? Amanhã é sábado. Fechamos segunda-feira daí os filhos melancólicos, tá? Então, hoje vamos falar dos pais melancólicos e dos filhos melancólicos. Como que é essa relação, a diferença entre elas, as demais que eu já falei até aqui. Se você não viu, pode acompanhar, né? Pode acompanhar no meu feed. Olá, amor. Fala Marlon. Amor não pra você, tá, Marlon? Pra minha esposa. Vamos lá, meu povo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Já iniciamos. Vamos lá. Pais melancólicos e filhos melancólicos. Muito interessante isso, hein? Tá, desculpa, Marlon, tá bom. Você também, meu amor. Ai. Vamos lá. Olá, Ana, quanto tempo? Sejam bem-vindos, já iniciamos nossa live dos filhos melancólicos e pais melancólicos. Vamos lá. Vamos se achegando, dá tempo de você mandar essa live aí, ó. Vai no aviãozinho aqui do canto aí, dá para você mandar aí para os teus conhecidos. Olá, Sérgio, seja bem-vindo, Sérgio, novamente, fiel às lives aí, né, Sérgio? Muito fiel às lives, muito bom, obrigado, viu? É isso mesmo. Tô gostando de ver. Vamos lá, meu povo. Quero que vocês possam ir anotando as dúvidas de vocês, tá? Anote as dúvidas aí, já vai digitando. A hora que surgir a dúvida, pode ir digitando já, porque a hora que eu abrir para dúvidas, já começamos, tá? No final eu abro aí para pergunta para vocês, tá bem? Vamos lá então, minha gente? Vamos dar início? À medida que for aí o povo vai chegando, vocês não esqueçam, então, dá uma enviada aí, vai no aviãozinho aqui do canto inferior aqui, pelo menos para mim é a minha direita aqui, né? E envie essa live para algum conhecido teu que você acredita que é melancólico, que é pai, que é filho melancólico e assim por diante, tá? Vamos lá, minha gente. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então do pai melancólico. Ensine para secar as águas. Ah, Ana Paula. Tá cutucando, né? Tá cutucando. Olá, Rê. Seja bem-vinda. Vamos lá. Hoje, olá, Aline. Hoje nós vamos falar então desses pais melancólicos e dos filhos melancólicos. Como que funciona isso daí, né? A Ana deu uma brincada aqui, né? Vamos precisar de lencinho, né? Essa daí seria uma característica, vamos dizer, ou melhor, uma forma caricata, né, dos melancólicos, que eles são muito mais que isso, né? Por quê? Olha, nós vamos falar hoje de dois temperamentos que ambos são seco e frio, né? Ambos seco e frio. E o que significa? Não vou me cansar de repetir, não vou cansar de explicar isso para vocês, porque eu quero que vocês fiquem cada dia mais craque,
Quero que vocês fiquem com o olhar afiado. Quando se apresentar alguém lá na sua empresa, lá no seu trabalho, que tenha uma característica, vocês vão pegar no olhar já a postura dessa pessoa, de qual temperamento ela é. Isso daí é muito importante, vai ser muito interessante para vocês. Então, como nós vamos falar desse temperamento melancólico, que é de uma característica seca e fria. O que significa isso, Simon? Fria por quê? Fria porque ele não tem uma tendência a uma extroversão, ele tende a uma introversão, tá? Então ele não expande, ele contrai, tá? Ele tende a um silêncio, tende a uma introspecção, ele tende a voltar-se para o seu interior. E seco por quê? Porque ele busca uma ordem, tá? Eu estou falando de forma muito positiva aqui de cada temperamento. Não estou falando deles de forma caricata, ou seja, na sua forma imatura. Eu estou falando nele, né? Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de se encontrar aí, porque eu estou falando na maturidade do temperamento. Não estou falando na forma caricata dele, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero arrastar vocês dessa imaturidade. Ah, mas então quer dizer que só porque ele é seco, ele busca uma ordem, então não quer dizer que ele não é desorganizado. Meu filho, na sua desordem você pode ser desorganizado. Só que o problema dessa desorganização é que em você vai ser muito mais agressivo. Tá? As coisas que saem do seu controle, as coisas que saem da sua ordem ou da ordem que você idealizou, vão acabar sendo agressivo para você, né? E até mesmo muitas vezes patológico. Entendeu? Então, nós estamos falando de uma relação entre um pai melancólico e um filho melancólico. E essa relação, ela é muito boa. Ela é muito boa por quê? Porque ao contrário do pai colérico e sanguíneo, ele não vai invadir esse momento de introspecção desse filho. Ele não tende a isso, não é da tendência dele. Então, ambos vão respeitar esse momento de interiorização, esse momento de introspecção, tá? Esse momento onde eles estão no seu interior vai ser muito respeitado. Não vai haver essa invasão, esse negócio aí que nós vimos dos demais temperamentos, né? Não vai ter tanto. Por quê? Porque não é a tendência do pai melancólico fazer isso, né? Ele vai respeitar, então ele vai valorizar. Ele tende a valorizar esse momento de quietude, de solidão, né, desse filho, né? Ou seja, ele vai respeitar esse espaço, né, muito bem, né? Então ele não vai invadir. Por quê? Porque ambos são assim. Ambos gostam disso daí. Ambos gostam desse momento de solidão, né? E é engraçado porque o filho, ele... Lembra que eu falei que nós estamos a todo instante à procura de si? Estamos buscando a nós mesmos, só que nós buscamos fora. Nós buscamos a nós mesmos nos outros. E esse filho, quando ele vai para fora e percebe que ele é diferente dos demais, que ele não se empolga como os demais, talvez ele tenha um momento de crise. Porque ele vai falar assim, nossa, por que eu não estou tão empolgado com essa piada desse professor? Por que eu não estou tão empolgado com esse momento de educação física? Então, o que vai acontecer? Ele precisa de um suporte. Ele precisa de alguém, né, que aloje bem, aloque, né? Aloque. Que instale bem ele no seu temperamento. Tranquilizando ele que não faz mal nenhum ele ser assim, ele sentir isso. Isso daí não é uma depressão, isso não é uma distimia, pode ficar bem tranquilo, né? Claro, pode ser, mas busque perceber, né? Busque perceber esses detalhes, se ele se deixa ser amado, se ele não deixa, né? Se ele corresponde ali, dali algum tempinho assim, ele corresponde a esses afetos. Ele não vai corresponder imediatamente, porque ele é terra. Nós estamos falando agora de uma relação de terra com terra, de continente com continente. Os continentes são terra, minha gente. Então, nós estamos falando dessa relação. Os continentes, eles
se encostam, né? Não se movimentam tanto. Nós estamos falando de características de terra. Então esse filho melancólico ele vai ter essa tendência, tá? Simon, você falou que é muito boa essa relação, mas eu consigo enxergar alguns perigos nessa relação. Exatamente. Eu também enxergo muito bem esse perigo, que é o quê? De cada um viver no seu mundo interior. Do pai ficar no seu mundo interior e do filho ficar nesse mundo interior. Porque vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um distanciamento. Tá? Um distanciamento. Esse distanciamento, né? Que, lógico, um certo distanciamento vamos dizer assim, é saudável. Mas um excesso desse distanciamento, ele é perigoso. Porque vai ter momentos como esse do exemplo que eu acabei de dar, que o filho não vai se encontrar nesse temperamento, ele vai criticar esse temperamento, ele vai se rebelar contra esse temperamento, aonde o pai precisa estar ali do lado. O pai precisa estar ali do lado para ser essa terra firme para ele. Essa terra firme para que ele se encontre, né, como pessoa, né, para que ele se encontre como ser. Né? Esse pai, devido a esse distanciamento, muitas vezes, não vai ser só um problema para que esse filho se organize. Né? Se ele está distante, ele não vai ter um terreno firme para que ele possa se reorganizar. Ele também vai ter, devido a esse distanciamento, ele vai sentir a ausência de alguém para ajudar ele no seu momento de agir. Né? Porque esse pai vai conseguir fazer isso. Esse pai vai se perceber que ele não está agindo, só que também esse pai vai olhar para si e falar assim, olha, eu também demoro muito para agir diante de certos momentos que já era para eu ter agido há muito tempo e eu não agi. Então ele vai ser misericordioso com você, vai ter uma tendência a olhar mais para si e ver assim, olha, eu também tenho essa dificuldade, né? Mas agora está no momento de você tomar uma decisão, meu filho, né? Seja uma decisão no mudar de curso ali, ou sei lá, tomar uma decisão de sair de um determinado relacionamento, de entrar no relacionamento, né? Ou de sair de casa, né? Para o filho que já é mais velho, nós estamos falando de uma relação um pouco mais nova, né? Mais novo, né? Então, ele vai ser devido a esse distanciamento, ele vai deixar muitas vezes de ajudar o filho a tomar uma ação, né? A agir, né? Então, esse distanciamento já vai prejudicar nesse alojamento dele, né? Ou melhor, essa instalação dele no seu temperamento, né? De se organizar mesmo, né? Todos nós precisamos no início da nossa vida de uma outra personalidade para que a gente possa se organizar. Então, essa criança, né, por exemplo, se ela é um melancólico, ela vai precisar de um terreno firme para se desenvolver. E como eu falei, como nós estamos na procura de nós mesmos a todo instante, nós vamos procurar no outro e vamos não nos encontrar, porque não vamos ver, dificilmente vamos ver alguém parecido conosco. E era tão interessante quando eu estava trabalhando no colégio, que os pais, era muito interessante, porque eu via temperamentos se agrupando, né? Ah, é só os nerds com os nerds, sabe? Não é só isso, né? Não é só isso, é questão de temperamento, eles se identificam com uma pessoa que tem um temperamento parecido com o dele, então eles vão tender a agir, né? Ou se relacionar com pessoas do mesmo temperamento. Ah, eu odeio quando aquele professor faz aquela piada. Nossa, eu também odeio. Nossa, nós temos algo em comum. Você vai me entender quando eu falar com você. E, consequentemente, eles vão se unir, né? O duro é que um vai reforçar esse temperamento no outro, né? E como eles não estão nem aí agora, nesse primeiro momento, em desenvolver a sua personalidade, claro que eles estão, né? Mas só que não é tão consciente assim, ou pelo menos não sabe da importância de fazer isso. Então, para eles vai ser um lugar confortável, né? Então, você vai ser esse pai que vai ajudar ele a se organizar, né? Não se rebelar contra o seu próprio temperamento,
né? Outra coisa, você vai ser essa pessoa, né, que necessita e que muitas vezes, devido a esse distanciamento, se você ficar no seu mundinho como pai, você não vai ir para o mundinho dele, você não vai entender, você não vai ser essa pessoa que não vai conseguir ajudar ele a agir no momento certo, tá? Então esse distanciamento é muito perigoso por conta disso. Outra coisa, né? A questão da demonstração de afeto não é natural nesse pai e nem para esse filho, tanto para receber quanto para dar. Só que todo melancólico gosta de um afeto. Ele gosta do afeto. Ele só vai demorar para reagir a esse afeto. Só vai demorar para isso. Mas ele ama afeto. Ele gosta de afeto. Tá? É natural. Então, mas o meu filho não corresponde. Talvez é porque ele não gosta. Não, é porque ele não tem essa... não é inato isso nele, de corresponder a um afeto. De dar um afeto e de receber esse afeto. Então ele não gosta. Né? Então ele não vai fazer, mas ele gosta, tá? Ele gosta de afeto. E o pai precisa perceber... mas daí vai ficar, Simon, vai ficar muito forçado. Sim, o primeiro momento é forçado. E quem disse que o amor é somente aquilo que eu sei fazer ou aquilo que é prazeroso para mim fazer? O amor já é amor justamente por isso, por ser uma ação consciente da necessidade do outro. Você sabe que o teu filho precisa disso para ele construir o seu mundo interno? Porque esse distanciamento muitas vezes vai gerar dois desconhecidos. Por quê? Porque primeiro eu não me conheço no meu temperamento e o meu filho não se reconhece no dele porque não tem em ninguém para ser essa terra firme para que ele possa se desenvolver, né? Então esse é um dos grandes perigos, né? Eu não tinha colocado isso daí como perigo, mas eu acho que é um perigo também. Quando o filho começa a desenvolver um pouco da sua personalidade, ele já começa a amadurecer um pouco, vocês vão ter uma tendência a uma conversa. E essa conversa, ela precisa ser bem conduzida. Porque quando há uma conversa, há uma relação, a tendência é de ser uma conversa de murmuração. Murmuração da vida. Murmuração, uma crítica, uma fofoca. Tudo muito negativo. Tudo com muita ausência de bem. E essa conversa, principalmente com esse filho melancólico, ela precisa ser uma conversa com mais alegria. Simon, os dois melancólicos não ficam muito pacatos, não? Exatamente. Se eles estiverem na imaturidade deles, Sérgio, vai tender a essa relação pacata, né? Uma relação pobre, né? Então, o pai... ele precisa se atentar à sua relação, ele precisa se conhecer, né? E perceber que ele é o que vai ter que ser o maduro da história. Que somente murmurar na vida, nossa, como faz mal, para o próprio corpo faz muito mal. Entende? Essa murmuração, essa conversa, e olha, eu vou falar para você, você é uma pessoa, só que você é um ambiente também. Você é um ambiente para o seu filho. Se o seu filho se aproxima de você e essa conversa vai tender sempre uma murmuração, vai tender sempre a algo negativo, a uma crítica, devido seu senso analítico, né? Vai fazer muito mal para o seu filho. Primeiro, porque vai construir um mundo interior muito negativo nele, né? Segundo, além, né, de construir um mundo negativo, você vai estar enchendo ele de notícia ruim, vamos dizer assim, né? Então, liga a televisão, bota ele no Datena lá e deixa ele por lá, né? É talvez menos pior, porque o impacto talvez vai ser um pouco mais leve que o teu, né? Porque você é o pai. Então você precisa realmente ter buscar, mas só que eu também, o mundo não é tudo isso aí, que não é esse otimismo todo, toda essa coisa positiva, eu sei. Só que não é por isso que eu preciso reforçar isso daí.
E daí como que eu faço então, Simon? Nós vamos falar do quê? O que vocês podem conversar? Vocês podem conversar de coisas mais elevadas, né? Olá, Padre Glauco, sua bênção, seja bem-vindo. Fala, Guilherme, fala, Rafa. O Maico também entrou, fala, Maico. Então essa relação, essa conversa, ela precisa ser não de uma forma ilusória, o mundo é lindo, é cheio de unicórnios. Não, não é isso. Mas só que nessa relação, essa conversa entre esse pai e esse filho precisa ser buscando ideais elevados. Sim, a vida é essa porcaria mesmo, mas nós precisamos buscar ideais mais elevados, ideais nobres. Porque, como o próprio Sérgio comentou ali, fica uma relação, né, meio que pacata. Ou seja, o que é pacato? Cidade pacata. Não tem muita coisa, né? Meio pobre, né? De coisas diversificadas, né? Então, o que é? Essa relação ela precisa ser rica. Rica como? Rica como você tem essa capacidade de profundidade, vocês vão conseguir ter um olhar para as coisas muito mais profundo. Isso é uma qualidade de vocês. Então, quando você olha para uma coisa mais profunda, você pode idealizar coisas mais elevadas. Entende? Essa conversa ela precisa ser conduzida com muita alegria, né? Mas que tipo de coisa? Uns objetivos nobres. Alguns objetivos nobres, minha gente, né? Pode ser no esporte, pode ser na vida intelectual, buscar coisas mais elevadas nessas áreas. Na cultura, né? Buscar essas coisas mais elevadas nessa conversa, né? Tira dessa paralisia, né? Essa conversa ela nunca vai ser uma conversa frívola. Não vai ser. Por quê? Só que não confunda conversa profunda com conversa negativa. Porque eu sou crítico. Não, isso daí não é ser... Você só olhar as coisas negativas não é ter cultura nenhuma. Né? Eu falava até hoje com um paciente meu, falava que uma pessoa culta não é essa pessoa que vamos dizer, que toma um bom vinho somente porque vai assistir um concerto. Não, é uma pessoa que consegue descrever a realidade como ela é e com todas as suas características. Não só características, sim, a realidade tem características ruins, mas ela também não é só ruim. Ela tem características materiais, mas não é só material. Então essa conversa entre um pai melancólico e um filho melancólico, ela precisa ser permeada de alegria e de esperança, né? De alegria e esperança, tentando enxergar a realidade no todo, né? Outra coisa, precisa também cuidar, principalmente com o filho, né? Com o filho melancólico e esse pai melancólico, com exagero, né? Esse exagero de muitas vezes, por exemplo, o filho fez alguma coisa ruim e você exagerar na dose da correção. Um filho melancólico não precisa muito de uma correção muito exagerada. É que você fala, puxa, essa daí vai costear bem, meu filho. Não precisa. O melancólico não precisa, porque ele com pouco, ele reflete bem. Tá? Com pouco, ele reflete muito bem. Eu lembro que uma vez era para eu aprender a tabuada, né? Isso daí funcionou, né? Pelo menos comigo, sanguíneo, né? E como eu gostava de jogar bola desde sempre, eu não aprendi a tabuada e minha mãe tinha falado assim, olha, se você aprender a tabuada, você vai entrar com os jogadores do Flamengo lá nós vamos, né, a escolinha de futebol na época estava levando para entrar com os jogadores em campo, né? E você acredita que eu não aprendi a tabuada, né? Hoje sei, né? Mas na época eu não tinha aprendido a tabuada, eu era muito novo, tinha uns 8 anos mais ou menos, e não aprendi bem, porque era para eu aprender na ponta da língua, não era simplesmente ficar nos dedos e tal, fazendo as coisas, fazer isso daí eu sabia, mas era para eu ficar na ponta da língua essa tabuada. E daí eu não aprendi, eu não fui.
Eu falei, e porque na verdade, eu testei eles. Eu falei, não é possível que eles vão me deixar de fora dessa oportunidade. Uma grande oportunidade na minha vida, né? Que é entrar com os jogadores em campo. Não fui. E isso me marca até hoje. Me marca, sabe, de uma forma negativa? Não, de uma forma muito positiva. Né? Onde me corrigiu para eu me despertar para outras coisas. Eu lembro que dali, né, fiquei assim, olha, eu não sou de ficar marcado. Né? É natural em mim não ficar marcado. E isso daí ficou muito marcado na época. Né? E isso daí, como ficou marcado, eu falei, puxa, vou ter que me despertar. Né? Porque eles não estão com brincadeira. Né? Então, eu lembro que, para mim, como sanguíneo, esse exagero funcionou, vamos chamar assim. Mas para o melancólico, né, ou você ser muito... vamos dizer, exigir mais do que desproporcionalmente, o melancólico vai perceber uma injustiça ali e vai marcá-lo de uma forma muito negativa mesmo, né? Eu conheço pessoas, assim, por exemplo, conheço uma pessoa que ela é melancólica, né? E ela tinha muito o desejo, por exemplo, de ser sacerdote. Olha que história interessante. Ela tinha o desejo de ser sacerdote e o pai dela não deixou, sabe? Não deixou porque acreditava que ser sacerdote era coisa de vadio, que não queria estudar, não sei o que. Cara, essa pessoa parece que ela vive até hoje com uma amargura. Uma amargura, ou seja, claro, mas vai que era mesmo, ele estava querendo fugir do trabalho mesmo. Mas beleza, pode ser, né? Talvez essa pessoa que o pai dele corrigiu ele assim, talvez estivesse certo, né? Mas essa correção marcou profundamente. A pessoa muito amargurada, né? E isso é uma consequência do temperamento dela. É do temperamento dela isso daí, né? Não tem muito para onde correr. Então, às vezes, uma certa decisão, uma certa atitude para um filho melancólico vai marcar ele para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Né? E as dicas, sabe? Vamos lá, chega de falar dos pontos, né, perigosos nessa relação, vamos falar das dicas que o pai precisa. Né? A dica que é a dica de ouro da relação é esse pai sair de si. Ou seja, expandir. Né? Expandir em vista do quê? Em vista do seu filho. Ir ao encontro dele, mas ele é muito fechado. Puxa, se você não sabe, então abra. Né? O abra. Né? De que forma que eu vou abrir? Perguntando. Meu filho, tá com a cara avoada aí, tá com o pensamento parece que longe, né? O que você está pensando? O que você está pensando? Não estou pensando em nada. Você provavelmente, né, se for um adolescente, vai falar, não estou pensando em nada. Não é possível que você não está pensando em nada, né? Claro, de uma forma muito leve. Né? Não seja magoadinho, né? O filho não falou lá, então ele não quer conversar, pronto, vou deixar ele no canto dele. Né? Puxa, quanta coisa que a gente consegue fazer com um jeitinho, né? Por que com o meu filho eu não vou conseguir? Né? Posso dar um espaço, talvez ele não esteja bem naquele momento, mas é realmente ajudá-lo sei lá, a expor, a colocar para fora. Se interesse por esse mundo interior. Da mesma forma que os pais, na relação com o filho colérico, precisam se interessar pelos seus desafios, os pais, para o filho melancólico, precisam se interessar pelo seu interior. O que é um valor para ele? O que é o que ele está pensando, o que ele está imaginando? Né? O que ele está sentindo? Pergunte para ele o que ele está sentindo naquele momento. Né? O que ele está sentindo? Mas ele vai ficar muito nessa parte afetiva, de sentimento. Ótimo, mas o foco não é esse. O foco é que ele exponha, que ele abra-se. Quando ele consegue se abrir, ele tem um lugar firme, um lugar seguro para se abrir, ele vai se abrir. Tá? Então ele vai conseguir se abrir, ele vai conseguir se relacionar melhor.
Tá bem? Essa é a dica então dessa relação entre pai melancólico e filho melancólico. Eu queria abrir para perguntas aqui, né? Tem comentários também, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver o do Sérgio aqui já. Se não tomam uma atitude, pode levar à depressão, né? Se não tomar uma atitude, pode... Exato, né? Se o pai não fizer esse movimento, se o pai não buscar, sim, pode, é possível. O duro que hoje é colocado a medicação, daí entra a medicação, né? Quantos adolescentes eu já vi assim, né? Que é do temperamento dele ser quieto, é do temperamento dele viver uma vida mais interiorizada. Nós precisamos potencializar isso em vez de recriminar isso. Entende? É uma característica dele. E isso é saudável para o mundo. O mundo precisa de pessoas assim. Né? Imagina se todo mundo fosse sanguíneo. Imagina se todo mundo fosse colérico, todo mundo fosse fleumático, todo mundo fosse melancólico. Não tem. É realmente essa relação, essa diversidade, vamos chamar assim, essas diferenças que vão gerando essa riqueza de relações, né? Essas nuances que dão a beleza para a vida, para o mundo. Né? Então, realmente precisa ter muita atenção, tomar essa atitude realmente vai evitar que esse filho leve ele a uma depressão, tá? Ficar esperto com o que é do temperamento dele, o que é uma falta de uma boa alimentação, o que é uma falta de esporte, tá? Busquem também fazer um esporte junto, porque vocês vão fazer do jeito de vocês. Se vocês vão começar a correr juntos, vocês vão correr juntos, vocês vão do jeito de vocês. Se vai correr a Ponta Grossa inteira, ou a cidade que você está hoje aí, Londrina, seja onde for, vocês vão correr em silêncio, vão correr a cidade inteira em silêncio. E tudo bem, ninguém vai ficar magoadinho. Né? Então, é uma relação muito boa. Né? É só realmente ter esse olhar mais de esperança. Como diferenciar desânimo com falta de empolgação do melancólico? Com a falta de empolgação do melancólico. Legal, muito boa pergunta, Renato. Muito legal mesmo. Como diferenciar isso daí? O que é de fato um desânimo? Por exemplo, quando você vê, como eu estou falando de filhos aqui, por exemplo, ontem eu falei, né, dessa diferença entre o que é desânimo mesmo e o que é característica do melancólico. Por exemplo, você sabe que se você der afeto a ele, ele vai demorar para, vamos dizer, retribuir esse afeto ou para ser afetuoso com você. Mas o que não pode é não dar o afeto, não haver essa devolução do afeto. Né? Ele vai demorar um pouco mais até ter a sua confiança mesmo. Entendeu, Ren? Então, claro, você vai perceber também que esse fechamento, o que é uma patologia antissocial e o que é de fato uma característica do melancólico, né? Pode ser essa pergunta também, né? Qual que é a diferença? A diferença é que ele vai precisar ter relações mais prolongadas. Se está do lado dele uma criança ali e ele não está dando bola para aquela criança, né? Talvez, realmente pode ser patológico, mas se ele fica ali, parece como uma terra mesmo, né? Esperando para ser fecundado, né? Você vê que é diferente. Tenham sempre, gente, esse olhar simbólico da terra, tá? Tenham sempre esse olhar simbólico da terra. A terra, por mais que ela esteja na dela, é fria e seca, vamos chamar assim, ela gosta de ser fecundada. Entende? Então vai ser uma relação onde o filho melancólico, ele espera para ser fecundado de coisas boas, de uma relação boa, de uma relação profunda, não de uma relação superficial e agitada. Talvez essa diferenciação também pode ficar atento nisso. Não, fulano é muito agitado para o meu filho. Ele não consegue agir, porque quando ele vai agir, o fulano já atropela ele, então... Não é um problema, talvez com o teu filho, talvez seja com o filho do outro. Né? Então, é essa diferenciação, né?
Então, claro, né? Se caso você vê que esse desânimo é constante, vamos chamar assim, para você sair da dúvida, faz um exame de sangue, né? Faz um exame de sangue do teu filho, veja lá como que está a vitamina D, a vitamina B12 dele, o magnésio, são coisas que dão o ânimo para a pessoa. Então fique esperto com isso, né? É uma boa forma de você tirar a teima, né? Beleza, Renata? Acredito que tenha respondido. Vamos lá, ó, o Thiago perguntou aqui, sabe? A cura de traumas marcados por meio da terapia é mais difícil para melancólicos por conta da característica de marcar forte? Sim, realmente eu consigo perceber isso daí. Só que marca de uma forma mais passiva. Porque o colérico também é marcado por isso, né? Ele também, só que ele marca de uma forma reativa. Entende? De uma forma onde ele vai tender a não se contrair, ele vai querer queimar. Ele vai querer agir por conta do quê? Desse componente quente, que coloca uma expansão. Realmente, eu percebo essa cura de traumas, por exemplo, os traumas, né, pro melancólico, para ele fica muito marcado mesmo. Por quê? Porque ele confia mais naquele mundo interior construído a partir de traumas do que na realidade. Sabe, mas como que sai disso? Olha, os melancólicos que dão passos aqui comigo, realmente, eles precisam começar com uma ação onde eles veem um resultado, né? Um certo resultado. Deu muito certo de começar a reorganizar, por exemplo, a rotina. Como ele gosta de ordem, né? Ele busca ordem e foge do caos, eles organizam a sua rotina de uma forma que eles veem um certo resultado naquilo, né? Por exemplo, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Puxa, fulano, comece a ter uma calistenia, né? Vai fazer um exercício com o peso do próprio corpo. Puxa, ele voltou na outra sessão já um pouquinho mais inchado, né? E é perceptível, né? Ele já falou, cara, eu estou me sentindo melhor, parece que eu fiz algo que eu vi um resultado. Esse resultado, ele dá uma confrontada naquele mundo interior dele que ele fala assim, opa, né? Não é tão simples assim, não é, talvez eu esteja acreditando numa mentira. Afinal de contas, uma ansiedade, uma depressão, ou seja, qualquer neurose, é uma mentira esquecida na qual eu ainda acredito, né? É uma mentira esquecida na qual eu ainda acredito. Então, isso daí, esse trauma, ele conhecendo esse temperamento dele, eu já estou indo além da tua resposta, né, Tiago? Tô indo além, né? Já estou dando ali... Opa, saiu o sol aqui. Já estou dando até o caminho da pedra aqui, né? Mas ele conheceu o temperamento dele e realmente aprofundar no temperamento dele é muito salvífico. É muito salvífico mesmo. Por quê? Porque ele vai perceber que realmente ele fica marcado, que ele não precisa se relacionar com aquele trauma lá da infância dele, mas se relacionar sim com as pessoas, né? Com a realidade que está diante dele. Entende? Então, essa pessoa melancólica, realmente ela tende realmente a ficar marcado com mais, como que eu posso dizer, por mais tempo, né? Como bem disse o Thiago aqui. O Thiago tem estudado muito bem, hein, os temperamentos, hein, Thiago? Sensacional. Sempre está nas lives aí, fazendo partilhas boas. Estou gostando de ver, hein, Thiagão? Sabe, cadê o chimarrão? Tá aqui o chimarrão, um homem de Deus. Hoje é dia de jejum, mas eu tomei o chimarrão. Tomei o chimarrão por conta do frio. E tô com um buraco no estômago aqui. Isso que ainda eu esqueci de manhã e tomei um café ainda. Mas enfim, só foi por isso que eu tomei o chimarrão. Mas tá aqui o bicho velho. Vamos lá, minha gente. Perguntas sobre essa relação, sobre os temperamentos. Olá, Nara. Como que você está? Sofia, daqui a pouquinho estão entrando aí. Show de bola.
Fala, Yudney. Vamos lá, minha gente. Tem mais perguntas sobre os temperamentos? Pode perguntar. Vamos dialogar aqui. Comentários. Né? Então, fazendo uma revisão aqui, lembre-se, o pai melancólico precisa estar sempre atento em relação a esse distanciamento, né? Ele é muito bom na questão de dar esse espaço, no entanto, esse espaço ele não precisa ser tão distante assim do filho, né? Precisa estar atento. A ideia nas conversas também, ficar atento no que vocês falam, né? Uma conversa só de murmuração, só crítica. Tenha atenção, vamos trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de umidade para essa conversa, né? Então, também é muito importante o pai demonstrar afeto, né? Não esqueça disso. Não é natural em você, mas demonstrar afeto também é muito importante, né? Então, nessa conversa ela vai ser mais profunda, né? E não esqueça disso daí. Essa profundidade, ela talvez se torne crítica, né? Mas não é crítica, né? Não confunda profundidade com ser crítico, um crítico pessimista, né? Então, cuide com exagero, né? Na punição do filho melancólico, né? Contei a historinha ali, o exemplo bem concreto que marca até hoje essa pessoa, né? E seja interessado, diferente do filho colérico, né? Interessado pelos desafios dele, né? Pro filho melancólico, seja interessado pelo seu mundo interior, tá? Show, minha gente. Acho que é isso. Obrigado, Rê. Obrigado, Paula Silva. Tudo bem, Cleo? Como que você está? Quanto tempo, minha querida? Olá, tia Ana, sua bênção. Gente, eu acho que é isso, né? Vai ficar gravada essa live. Reassista aí se você sentir necessidade, né? Pegue lá do seu temperamento. Estou organizando ainda como social media de colocar os nomes bem certinho. Live tal, com uma capa legal para vocês se encontrarem melhor ali, tá bem? Minha gente, fique com Deus. Um grande abraço. Obrigado por estar aí, né? Obrigado por estar acompanhando, dando essa moral. Amanhã não vai ter, domingo também não. Segunda, finalizamos os filhos melancólicos, tá? Vou estar também iniciando daí depois com os filhos fleumáticos, minha gente. Filho fleumático, viu, Tiana? Fique esperto aí que a semana que vem é dos filhos fleumáticos. Você que tem uma fleumatiquinha em casa, é uma ótima dica. Ô, Cleo, saudades. Tá bom, minha gente? Um grande abraço, obrigado. Vamos trabalhar mais um pouco, tá bem? Fique com Deus. Tchau, tchau.